De Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Roferson Lisboa. Já quero te agradecer pela audiência e te convidar a estar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações sempre que cada vídeo for postado. Meus amados, hoje trataremos a respeito da pré-aula da primeira lição do primeiro trimestre de 2022. E lição essa que está poderosa, a qual o tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A aula de hoje está imperdível e fica conosco até o final, logo após a vinheta. Gente abençoada, que maravilha a gente poder então aqui está iniciando mais um trimestre, e o trimestre esse que é o primeiro de 2022. Vamos tratar de um assunto muito importante, que é a supremacia das Escrituras Sagradas. Quero também apresentar aqui o nosso comentarista da lição, que é o pastor Douglas Batista, que ele é o líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão e também o presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB. O pastor Douglas ele é um bastante conhecido de nós aqui, amantes da Escola Bíblica Dominical, porque tem comentado lições realmente que tem transformado vidas. É um homem cheio do Espírito Santo, a qual Deus deu a ele o dom de poder passar o ensinamento do que sabe através de cada lição a qual ele comenta. Glória a Deus, meus amados, e justamente nessa primeira lição, nessa primeira aula, nós trataremos a respeito da autoridade da Bíblia. O nosso textuário está no livro de Salmos, no Salmo de número 119, no verso de número 1. Pegue a sua lição ou a sua Bíblia e nos acompanhe também nessa leitura. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Que mensagem já poderosa aqui logo de início. A nossa verdade prática, ou verdade a ser praticada, vai dizer que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Glória a Deus por isso. Nós não iremos fazer a leitura então da leitura bíblica em classe, mas eu também já incentivo você, durante a sua aula aí, fazer com a sua turma, permitindo com que os seus alunos revezem versículo por versículo e assim também acabam tendo mais prática com a leitura da palavra do Senhor, crescendo assim também na graça e no conhecimento da parte de Deus. Glória a Deus. A nossa lição também tem alguns objetivos, eu quero apresentar a eles a cada um dos irmãos. O primeiro objetivo é relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. O segundo objetivo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E o terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. Vamos então buscar estar aplicando aqui na aula de hoje, nessa pré-aula também, esses três objetivos de uma forma objetiva e clara, para ajudar os irmãos aí também a estarem ministrando as suas aulas na sua congregação. Glória a Deus. Meus amados, que a Bíblia ela é realmente o livro mais vendido do mundo, isso ninguém contesta, né? Mas a pergunta a se fazer, será que ela também é o livro mais lido do mundo? A gente se pergunta a respeito disso porque sabemos que até mesmo em meio ou no meio do meio cristão, há muitos que têm um ou mais exemplares bíblicos dentro dos seus lares, mas que não fazem uso da leitura da palavra de Deus. Usam suas Bíblias como objeto de decoração, ou então tem através de uma tradição, uma herança de família, deixam ali em suas estantes abertas com o Salmo 91, como se fosse apenas um amuleto que estivesse protegendo eles apenas pelo fato de estar aberto ali. Mas é tempo de todos despertarmos a darmos valor à palavra de Deus, entendermos e termos o hábito de conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós também conhecemos o Deus da palavra. Glória a Deus. E o nosso propósito nesse trimestre é justamente destacar a supremacia das Escrituras, a sua autoridade, inspiração e inerrância, e ao mesmo tempo apresentá-la de uma forma clara e compreensível para toda a igreja. E finalmente,
Também desejamos que ao final do trimestre nós tornemos uma geração de pessoas que realmente ali sejam como o apóstolo Paulo apresenta, obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Meus amados, vamos entrar um pouquinho aqui no termo da terminologia da palavra da Bíblia, entender um pouquinho do conceito, logo mais vamos aprofundar dentro do contexto da própria lição mesmo ali. É importante a gente começar aqui do básico também. Há muita gente que acompanha nosso canal, que está iniciando na fé, está buscando ali, talvez quem sabe se aprofundar, se tornar um obreiro eficiente na obra de Deus. Então alguns termos a gente vai estar colocando aqui também, que são termos que você que talvez quem sabe já é alguém mais experiente, é um professor que já tem uma grande carreira aí pela frente, uma grande caminhada. A gente vai estar também aqui então ajudando aqueles que estão iniciando agora também na vida cristã. Então o termo Bíblia, ele em português, deriva-se do vocábulo grego biblion. A gente então vai entender que o termo Bíblia em português deriva-se do grego biblion, que significa rolo ou livro. Então a gente vai entender que Bíblia significa rolo ou livro, e essa palavra se deriva então do grego biblion. Os gregos chamavam biblos as folhas de papiro. Já viu as folhas de papiro? A gente tem, procura no Google, tem bastante imagem na internet de como que era, e é bastante interessante. Tive a oportunidade de conhecer, de ter inclusive, e é importante que você saiba também ali a origem da Bíblia, de como surgiu, como que eram as primeiras. Essa curiosidade ali nos ajuda bastante na própria edificação e a dar valor um pouco mais ali à Bíblia que nós temos também nos dias de hoje, né? Então a Bíblia era como os gregos chamavam a folha de papiro preparada para a escrita, enquanto o rolo pequeno de papiro chamava-se de biblion, né? Então entendemos um pouquinho aqui da terminologia. E a Bíblia, o que ela é? Ela é uma coleção de livros pequenos perfeitamente harmônicos entre si, que por essa razão a palavra Bíblia, que é livro, sendo plural, passou a ser singular nas línguas modernas. Glória a Deus. Essa maravilhosa coleção de pequenos livros, que é a Bíblia Sagrada, né, ela não aparece nas escrituras com esse nome. É uma curiosidade, né? A palavra Bíblia Sagrada, ela não aparece nas escrituras com este mesmo nome. Então, se for procurar lá Bíblia Sagrada nos textos, você não vai achar. Mas, porém, ela é conhecida com alguns nomes e que nós vamos estar apresentando aqui também. Quando você ouvir algum desses nomes, vai estar sabendo então que trata-se da palavra do Senhor ou da Bíblia Sagrada. Então, grave, se você puder anotar, anote aí quais são os nomes da qual a Bíblia também ela é apresentada nas Escrituras. O primeiro nome, então, a gente tem como livro, o livro dessa lei, o livro do Senhor, Escritura, Escritura da verdade, Escritura de Deus, Sagradas Letras, Sagradas Escrituras, Lei, Lei do Senhor, Lei de Moisés, Lei de Deus, Palavras, Palavra do Senhor, Palavra de Deus, Palavra de Cristo e Oráculo de Deus. Então são nomes a qual a Bíblia ela é apresentada nas Sagradas Escrituras. Então talvez, quem sabe ali, você não sabia disso e agora está sabendo. Então, quando você ouvir algum desses termos ou algum desses nomes de uma leitura, ou quando você estiver lendo, você vai saber então que está falando das Sagradas Escrituras ou da nossa Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. E a autoridade da Bíblia, ela fundamenta-se no seu próprio autor. O autor da Bíblia, ela é o próprio Deus. Então, a sua autoridade se fundamenta justamente em Deus. Portanto, a Bíblia não só contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus por escrito. Ela não só contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus por escrito. É importante isso, você professor também, se puder marcar, repita isso daí na aula para que seus alunos entendam que ela não só apenas contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus por escrito. Assim sendo, a autoridade dela depende totalmente e exclusivamente do Altíssimo, não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, sua autenticidade e mensagem é revelada na palavra de Deus. Glória a Deus, meus amados. Então, a gente vê que a autoridade da palavra de Deus, ela vem justamente pelo fato do autor
ser o próprio Deus e que ela é a palavra de Deus por escrito. Aí está, então, a fundamentação, o fundamento da autoridade da palavra. Glória a Deus. Então vamos agora ao tópico de número 1. Nesse tópico de número 1, vamos falar então a respeito da origem da Bíblia e também aqui a respeito da sua revelação divina. Vamos esclarecer alguns pontos aqui que muitas pessoas têm dúvidas e que nos dias de hoje muitos falsos mestres têm se levantado para desvirtuar essa ou distorcer essas grandes verdades. Então vamos esclarecer um ponto aqui bastante interessante. E você, professor, a gente tem hora aqui para que você seja muito usado por Deus nesse tópico de número 1, que ele é um tópico realmente essencial, que traz grandes verdades e que precisa ser esclarecida realmente ali de uma forma muito, mas muito eficaz para a edificação da sua classe aí, do povo de Deus. Glória a Deus por isso, tá? Então, segundo o próprio teólogo Norman Geisler, a própria Bíblia ela representa um resumo sobre si mesma em dois textos bastante conhecidos. O primeiro texto está em 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e versículo 21, e o segundo em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Sabemos que tanto o apóstolo Pedro como também o apóstolo Paulo, eles tiveram seus ministérios reconhecidos tanto por judeus quanto por gentios, como um ministério cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Então foram homens que tiveram seus ministérios reconhecidos tanto por judeus como por gentios, como cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui também em seu texto, o apóstolo Pedro ele enfatiza que os escritos sagrados eles não têm a sua origem nos homens, mas inclusive no próprio Deus. Pedro enfatiza que a Bíblia Sagrada, os escritos sagrados, eles não têm o quê? O seu fundamento, a sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Ou seja, ele quer dizer que não se trata dos escritos o desejo humano, a opinião humana, mas que justamente é o do próprio Deus, inclusive. E ele coloca algo bastante interessante, ele esclarece que os livros, a Bíblia, ela foi escrita por homens santos, homens separados por Deus para um propósito, mas que, separado por Deus para esse propósito, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para revelar a vontade de Deus a toda a igreja, a todos a qual buscam e têm acesso à palavra de Deus. Então eles foram homens santos, né, e que transmitiram a vontade de Deus ao povo, inspirados pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Então não foi de forma alguma, como muitos ali tentam justificar e ensinar, que a Bíblia foi escrita por homens ali e por isso não tem credibilidade. Foi escrito sim por homens, mas homens separados por Deus, santos, separados para um propósito, homens que tinham intimidade com Deus, a qual Deus os usou para transmitir a sua vontade e se revelar também ao seu povo. E glória a Deus por isso, meus amados. Glória a Deus por esses homens a qual Deus usou aí de forma poderosa para transmitir a sua vontade a cada um de nós. A gente vê também que Paulo, ele também corrobora que a mensagem divina ela veio do alto, que essa mensagem ela vem de Deus, que ela não veio dos homens. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É importante esclarecer, Paulo está dizendo que toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Não está dizendo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. É interessante, ou seja, por completo, de Gênesis a Apocalipse, de versículo por versículo, toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus. Não é apenas algumas partes, não é apenas alguns textos, não é porque existem textos históricos que os textos históricos não estão ali por serem inspirados por Deus, mas toda a Bíblia, versículo por versículo, palavra por palavra, letra por letra, elas estão ali porque os homens a qual a escreveram foram homens inspirados por Deus, o próprio Espírito Santo de Deus inspirou a cada um a colocarem ali. Isso também aqui corrobora que a Bíblia, a sua autoridade está firmada em Deus, que toda ela
é inspirada por Deus. Letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Amém? Glória a Deus por isso. O segundo subtópico é uma continuidade do primeiro, e agora vamos falar a respeito da revelação geral. Vamos entrar um pouquinho antes no termo do que é revelação, para a gente entender como essa própria revelação ela é apresentada e também ela é dividida. Glória a Deus por isso. Então esse tópico aqui a respeito da revelação geral. Então revelação no sentido escriturístico é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade ao homem. Olha só, revelação no sentido escriturístico é a revelação que Deus faz, ele se revela a si mesmo ao homem, não só a si mesmo, mas como também a sua vontade. E que antes da queda, é interessante a gente falar isso, o homem tinha total comunhão com Deus, o homem tinha acesso a Deus. Mas através da queda, desse fatídico acontecimento, houve um obscurecimento da mentalidade humana. O homem foi acometido de uma cegueira espiritual. E daí então passa-se a ter a necessidade desta revelação do Criador. Agora, desde então, desde a queda, então Deus sempre procurou se revelar ao homem, tá? Então Deus sempre procurou se revelar ao homem, e a gente acaba entendendo que a revelação divina, né, ela é justamente classificada pelos teólogos em duas formas: a revelação geral e a própria revelação espiritual. Neste subtópico, vamos tratar a respeito da revelação geral, e ela justamente é quando Deus ele se revela, ele se faz conhecer o homem através então da história, do universo e também ali da própria justamente natureza humana, através da natureza humana, do universo. E também aqui através da história, quando Deus se revela através dessas formas, alguns teólogos chamam então da própria revelação geral. Então a gente entende um pouquinho a respeito disso, e vale realmente ressaltar que como Deus é infinito e toda a sua criação ela é finita, essa revelação ela só pode partir justamente através da iniciativa do próprio Deus. Depois da queda a gente vai ver que após Adão e Eva pecar, quem procura é justamente Deus e quer saber aonde eles estão. Então a iniciativa ela parte através do próprio Deus. E Deus sempre procurou se revelar à humanidade. A gente vai estar entendendo um pouquinho a respeito disso. Vamos agora estar explicando um pouquinho mais a respeito de como a revelação geral ela é apresentada e como ela é subdividida também. Então, através da história, através do universo e também através da natureza humana. Vamos ver agora como que Deus se revela através da história. Na Bíblia e na doutrina de Deus há um destaque especial para a soberania de Deus, principalmente no relacionamento com Deus, com o homem, ao longo da história. Glória a Deus por isso. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por isso, não é estranho, olha só, por isso não é estranho observarmos determinados acontecimentos na história transcorrerem de acordo com a vontade soberana de Deus. Por exemplo, a preservação de Israel. Deus tinha o controle de tudo, né? Às vezes aquilo que é improvável, aquilo que humanamente é impossível, Deus ele faz possível para que toda a humanidade reconheça que foi Deus que agiu. A própria preservação de Israel, que Israel passou, era para ser um povo para estar extinto, mas a mão de Deus estava sobre eles e Israel permanece cada vez mais forte, e através de Israel, através da história de Israel, Deus se revela a toda a humanidade. Em outras palavras, a soberania ela é um direito divino. Olha só, a soberania ela é um direito divino pelo fato de ele ser o Criador poderoso, santo, eterno e imutável. Então a soberania é um direito divino pelo fato de ser um Criador poderoso, santo, eterno e imutável. É importante a gente entender isso a respeito da soberania de Deus. Então indica justamente o total domínio do Senhor sobre toda a criação. O Senhor ele tem o domínio sobre toda a criação.
nada acontece fora da permissão de Deus. Nada acontece fora do propósito de Deus. Ele tem o controle, ele tem o domínio sobre tudo, e a própria história comprova isso, que Deus, ele tem o controle e o domínio sobre tudo. Glória a Deus por isso, meus amados. E a gente vai entender também que isso indica, né, o total domínio do Senhor sobre toda a criação, e que tudo, significa que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, né? Até mesmo o próprio Satanás, ele não pode tomar uma atitude sem a permissão de Deus. A gente precisa também entender isso. E que ele tudo faz conforme lhe agrada, sem necessitar prestar contas a ninguém. Ele é soberano. Satanás precisa pedir permissão para Deus para estar agindo, mas Deus não precisa prestar contas a ninguém de nada. Então nós temos que entender a soberania de Deus também. E ele controla o curso dos acontecimentos e nada acontece fora do seu propósito. Então, se você está passando por algo na sua vida, saiba que Deus está no controle e que ele tem um propósito nisso na sua vida. Você deve confiar em Deus, ser obediente a Deus, para que Deus possa também ali te guardar, te proteger no momento desse que você está passando, e aprender. E confiando em Deus, nós podemos realmente viver uma vida cristã vitoriosa na presença dele próprio também. E glória a Deus por isso. Meus amados, então também a revelação geral, ela se manifesta também no universo. Vamos entender um pouquinho sobre isso? As escrituras mostram que Deus se revela no universo por meio do poder. Deus se revela no universo por meio do poder, sua majestade e sua soberania. Deus se manifesta no universo através do poder, da sua majestade e também da soberania. Marque isso daí para passar para os seus alunos, você que está aprendendo também, anote sempre, tome nota de cada detalhe desse que a gente coloca bastante ênfase, porque eu tenho por certo que isso vai contribuir muito para a sua vida. E se você está curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir ali, deixar um curtir, comentar, encaminha para outras pessoas, isso nos incentiva, nos ajuda realmente a buscar cada vez mais trazer um conteúdo de valor. E com isso todos nós crescemos, edificamos, e o reino de Deus também ali é proclamado a mais e mais pessoas também a respeito disso. Vamos lá então? Então o primeiro versículo da Bíblia a gente vai ver que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então do nada Deus trouxe à existência todos os fenômenos físicos. Então Deus se revela também através do universo. Ele criou o universo do nada, ele tem poder, através do seu poder, Deus se manifesta também. E no Salmo de número 19, vai dizer algo bastante interessante, que é assim: os céus proclamam a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, Salmo 19, no verso de número 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia, olha só, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembre-se disso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus tem o controle e Deus também tem o poder através do universo. Nós precisamos entender que ele se manifesta também através do seu poder no universo. E glória a Deus por isso também. Glória a Deus. E também Deus se revela de uma forma geral, justamente no ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Então Deus se revela através da história, Deus se revela através do universo, e Deus também se revela através do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Olha que importante isso. A Bíblia ela afirma que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, correto? A Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E de acordo com o comentário bíblico Bican, destaca-se 3 aspectos
do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver agora esses três aspectos? De acordo com Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, vai dizer assim, que uma definição que a gente tem é que o homem ele é um ser espiritual também, apto à imortalidade. Então, de acordo com Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, vai mostrar um aspecto de que o homem também é um ser espiritual, apto à imortalidade. Segundo aspecto que a gente vai ver, que tem como base Gênesis 1, versículo 27, que o homem também é um ser moral que tem a semelhança de Deus. Esse é um aspecto que o homem também é um ser moral que tem a semelhança de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 27. E que também, agora com Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, parte C, e no versículo 28 ao versículo 30 do mesmo capítulo, o homem também é um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo. Glória a Deus por isso. Então, o homem também, Deus também se manifesta e se revela através do homem, através de atributos que Deus também deu ao homem, para que ele possa também se revelar através da humanidade e de sua natureza, né? Dessas três características, a gente também está colocando aqui em ênfase, né, também mostrando que a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter de Deus. Acerca disso, Paulo falou de uma lei escrita no coração das pessoas, que por meio dos pensamentos e da consciência as acusa ou as defende diante de Deus. Olha só, dessas três características, repito mais uma vez, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, ela revela o caráter de Deus. E acerca disso, o apóstolo Paulo, a qual nós estudamos também no trimestre passado, ele falou de uma lei escrita no coração das pessoas, que por meio dos pensamentos e da consciência as acusa ou as defende diante de Deus. Então Deus também se revela através da humanidade. E quando você entrega a sua vida para Cristo Jesus, o próprio Deus também passa a habitar dentro de você. E quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais intimidade você tem com a palavra de Deus, uma vida de oração, comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, as pessoas passam a ver Deus revelado através de você, a ponto de muitas vezes você não precisar nem abrir a tua boca, ou então ali não fazer nada e as pessoas verem Deus na sua vida e comentar: ei, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, porque eu vejo Deus na sua vida. Então o homem também Deus também pode se revelar através da vida da humanidade. Deus pode e quer se revelar também ali através da minha e da sua vida. Basta que tenhamos intimidade com Deus, com a palavra de Deus e acima de tudo com o Deus da palavra. Glória a Deus por isso. E agora vamos para o segundo tópico e a gente vai estar acompanhando esse segundo tópico também, que está imperdível. Mas vamos aqui, antes de iniciar o segundo tópico, falar do terceiro subtópico do tópico 1, que é um tema muito importante, que é justamente a revelação especial. A gente vai estar vendo aqui que a revelação especial ela é justamente uma continuidade, né? Ele é um complemento da revelação que Deus faz de si mesmo através da história, do universo e da humanidade, como nós já vimos antes. Então, mas há um complemento, algo bem interessante aqui agora, que a gente vai estar tratando, e que justamente Deus se revelou a nós também através de Jesus Cristo, quando se fez carne e habitou entre nós. Então, além de Deus se revelar através da história, através do universo e através da humanidade, Deus se revelou a nós de uma forma muito especial através de Jesus Cristo, onde Deus se fez carne e habitou entre nós. E também através da própria Escritura Sagrada, através da Bíblia Sagrada, Deus também se revelou à humanidade. E não basta de forma alguma o homem saber da existência de Deus ou conhecer algo sobre ele. Não basta para o homem conhecer teoricamente, falar: olha, realmente Deus existe, ou saber que Deus existe, ou saber a teoria sobre quem é Deus, ou o que é Deus.
né? Mas algo mais além precisa ser feito. Então, Deus se revelou também através de Jesus Cristo e também através da palavra de Deus. E esta é justamente a revelação especial. Porém, faz-se necessário que a restauração e a comunhão com Deus venha acontecer. Então, não basta conhecer apenas de forma de teoria, mas que houvesse também ali, então, uma restauração, uma comunhão no relacionamento entre o homem e Deus. Então, assim, no propósito justamente de reconciliar a humanidade com Deus, a revelação especial, ela oferece redenção para os perdidos pecadores. E através justamente dessa revelação especial que há a reconciliação, né, que é também ali a redenção para o Deus, entre Deus e o pobre pecador, os perdidos pecadores. Então, nesse sentido, justamente, a gente vai estar acompanhando aqui que reconhecemos como revelação especial ou a revelação especial no verbo vivo que é Jesus Cristo. E também quanto na Bíblia Sagrada, né? A gente vê então a revelação especial, que é justamente nós reconhecemos que através de Jesus Cristo e através da Bíblia Sagrada. E cremos que a encarnação do Senhor Jesus Cristo, ela era absolutamente necessária para que o Redentor tivesse então as suas duas naturezas inseparadamente unidas, a fim de realizar a obra da redenção. Então, que legal, a gente acompanhou a revelação geral, onde Deus se manifesta através da história, do universo e da natureza humana, e também agora aqui a revelação especial, onde Deus se revela através de Jesus Cristo e também através das próprias Escrituras Sagradas. E a gente também vai ver aqui que nós ratificamos que a Bíblia Sagrada, ela é a única revelação, olha só que importante, a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo. Ela é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo à humanidade. Glória a Deus por isso. Então a gente precisa entender que o livro, o cânon sagrado, ele é justamente a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo. Então é por meio justamente da revelação contida nas Escrituras que nós conhecemos a pessoa de Cristo. Somente através da palavra de Deus. Ela é a única revelação dada por Deus à humanidade que é inspirada pelo Espírito Santo. Há muitos livros muito bons que falam sobre Deus, mas somente a Escritura Sagrada ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que vem ali, muita gente coloca, agora tem, Deus inspirou uma outra pessoa ali a escrever um novo evangelho, algo assim do tipo. Então, tomemos cuidado, somente a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado ali, os livros que já estão fechados, eles ali então são justamente a inspiração, a única revelação da parte de Deus para a humanidade. E glória a Deus por isso. Agora sim, vamos ao nosso segundo tópico, que fala a respeito da evidência da autenticidade da Bíblia. E o primeiro subtópico que eu vou falar a respeito justamente das evidências internas. Então nós temos evidências internas e nós também temos evidências externas a respeito da autenticidade da Bíblia. É importante a gente colocar também bastante isso daí em ênfase na nossa aula. E glória a Deus por isso também, meus amados. Então a palavra autenticidade tem a sua origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdade. Então a palavra autenticidade, ela tem a sua origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdade. Quando aplicado às escrituras sagradas ou às escrituras, né, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, ela se autentica em si mesma. A Bíblia, ela se autentica justamente em si mesma. Glória a Deus por isso.
O apoio em favor dessa autenticidade divide-se em evidência interna e também em evidência externa. E dentre as evidências internas, algumas se destacam. Então, a Bíblia ela se autentica em si mesma, a sua autoridade está no próprio Deus, mas existe também evidências internas e também evidências externas da sua autenticidade. E aqui a gente vai acompanhar algumas das evidências internas que mais se destacam. A primeira que a gente vai acompanhar é a unidade e a consistência. A gente vai ver que a Bíblia foi escrita justamente em um período aproximado de 1.600 homens e escrita também ali em 2 idiomas, que era justamente o hebraico e o grego, e também mais um dialeto aqui, que no caso era o próprio aramaico. E a gente vai acompanhar também que ela foi escrita por cerca de 40 homens, com estratigrafias realmente diferentes, distintas, os quais escreveram, olha só que interessante, 40 homens diferentes, com estilos literários totalmente diferentes também, mas que escreveram em lugares e épocas diferentes, como por exemplo Moisés. Aí a gente vai ver que depois de 800 anos, Jeremias também escreve. E a gente vai ver também que lá já no final ali do 1º século da era cristã, o apóstolo João também escreve. Então escreveram em épocas diferentes e é interessante que todo o texto se harmoniza entre si, todo o texto se complementa, sem haver nenhum tipo de discordância entre o próprio texto, mas é justamente porque o autor é o mesmo, que é Deus. Glória a Deus. Entretanto, a gente vai ver aqui, justamente falando sobre isso, que a própria pluralidade dos escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram, momento nenhum, a singularidade ou a singular homogeneidade, pois se trata justamente do mesmo autor. Mesmo sendo 40 homens diferentes, vamos pegar desde agricultores até reis que escreveram, em épocas totalmente diferentes, mas em momento nenhum você vai ver a Bíblia ela entrando em contradição, e realmente totalmente homogêneo o conteúdo, e todo o conteúdo ele se completa. E então a gente vai ver que a Bíblia se autentica também aqui através da sua unidade e também da sua consistência de forma interna. O segundo ponto aqui também, a qual se destaca de evidências internas, é a própria ação do Espírito Santo de Deus. A própria ação do Espírito Santo de Deus aqui, ela é uma evidência destacada aqui, justamente das evidências internas a respeito da autenticidade da palavra de Deus. A Bíblia, a gente acaba acompanhando aqui por meio da leitura da palavra, é possível sim ouvir a voz de Deus. E detalhe, a gente ouve Deus agindo justamente em nós de uma forma que se torna indescritível. Talvez quem sabe você está assistindo essa aula e você está sentindo algo diferente, porque Deus está falando contigo, Deus está trabalhando, penetrando no seu coração, no mais íntimo do seu ser. Então a própria palavra de Deus aqui, uma das evidências internas é justamente a ação do Espírito Santo, onde por meio da leitura bíblica é justamente possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Então, como os discípulos de caminhos de Emaús, que a gente acompanhou, aquele que aceita a palavra de Deus, experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Olha que interessante isso. Aquele que aceita a palavra de Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo e sente arder no coração a chama do Espírito e passa através disso então compreender justamente o plano de salvação, o plano de Deus para a sua vida. Então nossa própria, inclusive a declaração de fé que nós temos na nossa Assembleia de Deus, ela declara que o Espírito Santo, ela ensina, né, que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher,
e que é Ele, o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem testifica de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que é quem testifica de Cristo. É Ele que dá testemunho da Bíblia e também como Ele dá testemunho da Bíblia como palavra de Deus e de que Cristo, o Cristo, é revelado Filho de Deus. Que o Cristo a qual a Bíblia apresenta que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a gente tem então uma evidência interna através da unidade e da consistência, através também da ação do Espírito Santo, e nós também temos como evidência interna as profecias e também os eventos futuros. E eles também acabam evidenciando na autenticidade da própria palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então a gente acaba vendo essas evidências através das profecias, justamente na exatidão do cumprimento das profecias, que comprova a veracidade das Escrituras. Quantas e quantas profecias já não foram cumpridas e exatamente como estava escrito, exatamente como a Bíblia disse que iria acontecer, acabou acontecendo. Então, as suas escrituras, as suas profecias bíblicas, elas foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e com precisão. Muitos séculos antes foi profetizado e muitos eventos já se cumpriram exatamente na risca, como a palavra de Deus disse que seria. E por exemplo disso, a gente vai estar usando um exemplo aqui, que é justamente o nome do rei Ciro e o que ele iria fazer, que foi profetizado por volta de 150 anos antes dele nascer. 150 anos antes do rei Ciro nascer, foi profetizado o seu nome e justamente o que ele faria. E assim se cumpriu, exatamente como a Bíblia falou. A gente vai ver também que a Bíblia registra cerca de 300 profecias acerca de Jesus e centenas de anos antes do seu nascimento. E todas até então têm se cumprido. E cada uma delas se cumpriu exatamente com exatidão, exatamente como a Bíblia disse que seria. A única explicação realmente possível para que isso acontecesse, para que houvesse tanta exatidão aqui no cumprimento das profecias, é justamente que o cumprimento específico dessas predições é de que o Eterno, de que o próprio Deus, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, e que ele é soberano, e ele revelou justamente aos seus servos as coisas que haveriam de acontecer. Olha só que interessante. Então, as evidências internas da autenticidade da Bíblia, a gente vai ver então que é através da unidade e da consistência. A gente vai ver também através da ação do Espírito Santo. E a gente vai ver também através aqui das profecias dos eventos futuros. Tudo aqui mostrando a autenticidade da própria Bíblia Sagrada, né? Então a gente acaba vendo isso. Então essas são o quê? Evidências internas que a Bíblia ela realmente é autêntica e que ela se autentica em si mesma. Mas também há evidências externas. E é importante também essas evidências externas aqui que autentificam a própria palavra de Deus em si mesma. Glória a Deus por isso. A gente vai ver também que compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Quantos e quantos acontecimentos aqui a história teve que comprovar que realmente o que estava na Bíblia acabou acontecendo. A gente acaba acompanhando um pouquinho disso. Então, por vezes, realmente, comprovações se identificam e se fundem com conceitos de inerrância da palavra de Deus. Isto é, que a palavra não contém erros. A palavra de Deus é inerrante. E até mesmo a ciência e a história comprova essa inerrância da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, autenticando ainda mais a palavra em si mesma. Então, nessa direção, tanto o registro das nações quanto as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Se você, professor, for procurar ali algumas
algumas matérias, tem o Dr. Rodrigo Silva, inclusive tem bastante evidências evidências externas da comprovação da utilidade da palavra de Deus. Apresente também algo ali, talvez que sabe no slide ali na sua classe, um conteúdo disso que vai ajudar também a sua classe a compreender a autenticidade da palavra de Deus, que inclusive se autentifica em si mesmo. Olha que interessante, que importante tudo isso. E a gente vai ver também que nenhuma outra obra da antiguidade, em todos os tempos inclusive, foi tão confirmada e acreditada como a Bíblia Sagrada. Nenhuma outra obra em todos os tempos, em todos os séculos, nenhuma foi tão confirmada e foi tão acreditada quanto a Bíblia Sagrada. E a despeito de ser contestada por alguns, permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. A Bíblia Sagrada, ela é sim o livro mais traduzido e é o livro mais lido de toda a história, e é realmente a obra que foi mais acreditada e confirmada de todos os tempos. Agora vamos para o último tópico. Esse último tópico, o tópico de número 3, está maravilhoso também, e continue conosco aí. Vai lá, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora mesmo, e também se esqueceu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Gente querida, que maravilha! Chegamos agora então à última etapa da nossa pré-aula, e é o tópico de número 3, onde fala justamente a respeito da mensagem bíblica. A gente vai saber então, a gente entende que a Bíblia, ela é inclusive a mensagem clara, a mensagem justamente entendível, completa e amorosa de Deus para a humanidade, onde tem como principal objetivo a persuasão do Espírito Santo, levar a própria redenção da humanidade para justamente com Deus. E aqui nesse tópico a gente vai estar tratando aqui também a respeito de 3 pontos importantíssimos da mensagem bíblica. E o primeiro ponto, inclusive, é o tema do todo o trimestre, que é a supremacia da Bíblia. A gente vai estar entendendo um pouquinho sobre isso, né? A própria expressão sola escritura, ou então somente a escritura, quer dizer que a Bíblia é a regra infalível de fé e prática da igreja. A Bíblia, ela é suprema, ela é a regra infalível de fé e prática da igreja. Então a Bíblia fornece-nos, inclusive, né, ainda o conhecimento essencial e indispensável à comunhão com o Pai Celeste e também para com o próximo. É justamente a Bíblia que quem nos fornece esse conhecimento essencial e indispensável para a nossa comunhão, tanto com Deus, para com cada um dos nossos irmãos, para a comunhão do próprio corpo de Cristo, para a própria comunhão da igreja. É através da Bíblia nós temos acesso justamente ali a esse conhecimento. E assim sendo também, não necessitamos de forma alguma de uma nova revelação extraordinária ou pretensiosamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. A Bíblia Sagrada é a nossa única fonte infalível de fé e prática. Nós não necessitamos de uma nova revelação, de uma atualização, ou de que um anjo apareça para que me passe as instruções de como ser salvo, de como conhecer mais a Deus. É através justamente da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, apenas somente através da Escritura. A palavra, ela é suprema, nós não precisamos justamente de uma nova atualização ou de algo sobrenatural acontecer para que nós possamos ali conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, a sua vontade e termos acesso realmente a Ele. E justamente no encerramento, né, do cânone divino, a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada. A gente não precisa de um adendo, a gente não precisa de uma nova revelação, a gente não precisa de forma alguma de nada que venha a mudar justamente a supremacia da palavra de Deus. Ela é suprema, nós não precisamos de nada disso para que nós possamos então ali ter acesso a Deus, para que nós possamos então ter uma nova regra de fé ou então de conduta, de prática, somente a palavra de Deus. Então o texto aqui ele diz, inclusive a gente acabou de ler aqui, que Jesus ele chancela justamente que a integridade
e a completude da Bíblia. E a gente vai num texto que está em Apocalipse, capítulo número 22 e versículo de número 18 e 19, que diz assim: a gente vai ver que, portanto, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Não se deve nem tirar e nem acrescentar nenhuma palavra além daquilo que está na palavra de Deus. A palavra por si só, ela é suprema. E o próprio Senhor Deus falou: ai daquele que acrescentar ou tirar algo do que está registrado nessa palavra. Então a gente entende um pouquinho aí, um pouco mais a respeito da supremacia. Somente a Escritura, sola a Escritura. Somente ela é o nosso manual de regra, de fé e prática. Glória a Deus por isso. Amém? Então também aqui a gente vai ver a respeito do poder da palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho agora a respeito do poder da palavra de Deus nesse segundo subtópico aqui do tópico de número 3 da nossa lição. A Bíblia revela que seu poder de forma clara. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesmo de espada do Espírito. Olha só, a própria palavra testifica de si mesmo e ela justamente ela mostra esse poder quando ela mesma, a palavra, se chama de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A própria palavra, a própria Bíblia, ela se chama de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, testificando também, mais uma vez aqui, autenticando a autoridade da Bíblia de Deus, que ela é suprema. Glória a Deus por isso. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. Olha só, o seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo o mais íntimo do ser humano. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar no mais íntimo do ser humano. E através da palavra de Deus, o homem é transformado. A palavra de Deus é o poder de Deus. Olha só, a palavra é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. A gente precisa entender a respeito disso, a respeito que a palavra, ela tem o poder de nos transformar, a palavra, ela tem o poder de nos libertar, a palavra tem o poder de nos fazer conhecer o próprio Deus, o Deus da palavra. A palavra tem o poder de nos fazer, juntamente com oração, cada vez mais parecidos com Cristo. Que maravilhoso que é poder ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra. Ela tem o poder de nos fazer ouvir também a própria voz de Deus. É maravilhoso quando a gente entende isso. E o próprio Senhor Jesus, inclusive, mostrando o poder da palavra, ele usando a palavra, quando foi tentado ao deserto, ele derrotou Satanás justamente usando a palavra. Por 3 vezes ele disse: está escrito. Jesus disse: está escrito. Então, apenas pela palavra de Deus, usando apenas a palavra, não precisando usar os seus poderes sobrenaturais, Jesus venceu Satanás. A palavra de Deus, ela tem poder para vencer tentações, tem poder para vencer, inclusive, as armadilhas do inimigo. Então, conheça a palavra, se apresente a Deus como um obreiro realmente que não tem que se envergonhar e maneje a palavra da verdade para que você possa vencer as tentações e vencer ali qualquer tipo de armadilha que o inimigo possa colocar contra você. Glória a Deus por isso. E o terceiro subtópico, a gente vai tratar um pouquinho a respeito do propósito da Bíblia. A gente já comentou um pouquinho a respeito disso no começo justamente desse tópico, mas vamos tratar um pouquinho a respeito aqui do propósito da Bíblia. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer, a palavra, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15.
O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois ela pode fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então esse é o propósito, né? É o ensino para a salvação que há em Cristo Jesus pela fé. São ensinos espirituais que justamente não se encontram em lugar nenhum do mundo. A palavra nos traz ensinos espirituais que não se encontra realmente em lugar no mundo. A Bíblia revela justamente o mistério do passado, como a criação, os do futuro, como a vinda de Jesus, os decretos de Deus e também os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Glória a Deus por isso. Então a palavra ela revela os mistérios do passado, a palavra também revela como a criação, inclusive, como o futuro sobre a vinda de Jesus, os decretos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Meus amados, esse trimestre eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas, porque a própria palavra de Deus está exposta, e quando a palavra ela é exposta ao poder de Deus, ele emana sobre o povo, o poder de Deus ele transforma, o poder de Deus, a palavra ela gera avivamento nas pessoas. Quando a gente ouve a palavra, guarda no coração e coloca em prática, o avivamento ele vem sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. E para concluir, nós cremos que a Bíblia ela é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que o seu texto foi preservado e sua inspiração divina ela é mantida nas 2.953 línguas em que foi traduzida, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, e que justamente que cada uma possa receber justamente a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua e em qualquer idioma que possa ser traduzido. A palavra de Deus ela é suprema. A autoridade da palavra está justamente em Deus. A autenticidade é inclusive através dela própria. E nós precisamos crer, nós precisamos entender que somente a Bíblia, somente a Escritura é nossa regra de fé e de prática. Que Deus abençoe a todos grandemente, que essa pré-aula possa ter te ajudado a preparar a sua aula. Nós estávamos um pouquinho ali afastados, havíamos pausado um pouquinho esse projeto das pré-aulas. Estamos voltando agora, perdoe-nos se realmente deixamos algo a desejar, mas nós procuraremos então a estar melhorando a cada dia. E continue orando por nós, abençoando nosso ministério, curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos. Que eu tenho por certo aqui também que juntos nós faremos esse canal crescer e mais pessoas sendo abençoadas por essa mensagem. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e forte abraço. Amém.